Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Josué. Já abra sua Bíblia aí em Josué. Nós vamos continuar falando sobre vencendo as batalhas do dia a dia. Vencendo as lutas do dia a dia. Se completou na semana passada um mês, irmãos. 4 quartas-feiras que a gente está falando desse assunto. Hoje é a quinta quarta-feira. Quinta quarta-feira que a gente está falando sobre isso, baseado no livro de Josué. E nós vamos para mais 3, hoje e mais 3. Fechar 2 meses aí, fechar o mês de junho, falando sobre isso, baseado no livro de Josué. Queridos, a gente já está falando sobre batalha aí, durante esse período todo de um mês. Mas tem uma realidade de toda batalha, de todo mundo que vive, que passa por lutas, passa por batalhas, passa por desafios, enfrenta uma realidade uma hora ou outra. É inegável, ninguém foge dela. E a realidade é de que todo mundo que luta, um dia perde. Todo mundo que luta, irmãos, um dia perde. Um dia perde. Até o Spider perdeu, o Anderson Silva, irmãos. Perdeu. Todo mundo que luta, um dia vai perder. E nós, irmãos, enfrentamos lutas todos os dias. A gente vem falando sobre isso e diversos tipos de lutas. E nós também, eu e você, nós, vez ou outra, perdemos. Perdemos. Às vezes nós perdemos por uma situação. Às vezes a gente se deixa abalar por uma notícia ruim, o nosso dia que estava maravilhoso já vira um caos. Às vezes a gente começa a se preocupar com a crise, e cada vez mais pessoas estão encafifadas, olha que palavra maravilhosa, encafifadas com a crise. E aí já tem gente que já está desesperado, mas está empregado ainda, está ganhando ainda. O pão está sobre a mesa, mas já está desesperado. Já perdeu para a situação. Nem chegou a crise, mas já perdeu. Às vezes a gente perde para nós mesmos. Como a gente tem falado aqui em todas as quartas-feiras. Nossa maior luta é contra a gente mesmo. Amém, irmãos? Nossa maior luta é a gente mesmo. E às vezes a gente perde para a gente. Quando a gente vai ver, já foi. Nossa luta é com o nosso jeito estourado de ser nervosinho. Quando a gente vai ver, a gente já xingou o meio mundo. Eu sei que ninguém aqui faz isso, mas é só uma ilustração. Esse irmão que está do seu lado não é nervosinho, aleluia. Olha para a cara dele, que bênção. A bênção é grande, irmão. Pela fé, eu creio. Às vezes a gente perde para a gente mesmo. A gente se propõe, olha, eu não vou fazer tal coisa. E aí, quando a gente vê, a gente já fez. Já perdeu. Às vezes a gente está travando uma batalha contra um pecado, a gente sabe que é errado, sabe que não deve, sabe que não vai ser bom, sabe que desagrada a Deus, sabe dos prejuízos, mas quando a gente vai ver, pecou. Talvez a nossa luta é para não falar mal de alguém. Você está vindo aqui a quinta quarta-feira já e o seu propósito é parar de criticar o pastor por falar para o Denis pregar na quarta. Só que aí hoje, acabando o culto, hoje não, porque hoje nós vamos vencer, amém? Mas talvez na quarta passada acabou o culto e você, meu Deus, de novo. E pecou, irmão. E aí quando a gente vai ver, já foi. Todo mundo que luta um dia perde, irmãos. Todo mundo que luta, um dia perde. Ninguém gosta de perder. Ninguém, irmãos. E ninguém luta para perder. Ninguém faz isso. Porque quando a gente perde, a gente fica triste. Quando a gente perde, a gente se sente culpado de ter perdido mais uma vez. Meu Deus do céu, eu sabia que não devia fazer, eu sabia que não é assim, mas já foi. E aí vem aquele sentimento de culpa, de peso. Eu sabia que não tinha que xingar meu filho, mas eu não aguentei e acabei xingando. E xingar nem sempre é um palavrão, falar um palavrão.
mas às vezes uma expressão que não convém, irmãos. E a gente usa com o filho e quando vai ver, meu Deus, meu filho é uma bênção. E eu estou aqui. Eu me lembro, me veio agora à mente, quando o João nasceu, irmãos. Primeira semana de vida do meu filho. E ele tinha uma dificuldade muito grande para dormir, mas muito grande. Eu acho que a gente deixou o João passar fome. Porque ele chorava demais. Mas chorava muito. E só acalmava mamando. Só que pai de primeira viagem, o médico falou, 30 ml de leite e nada mais. Uma gota mais não pode. E aí 30 ml a cada 3 horas. E aí ele mamava os 30 ml em 10 segundos. E aí, irmãos, até dar 3 horas, era choro, choro e choro. E aí eu naquela luta, meu Deus, eu de madrugada com ele, a Sara muito cansada da cesárea, do procedimento. E ele chorando, e na mesma noite, eu não sei se você que é pai passou por isso. Eu estou falando, alguns pais que eu conversei passaram, aqui ninguém fala, mas na mesma noite, eu com ele no colo, ele chorando muito, eu olhava e falava, meu Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui ter um filho? Meu Jesus, que negócio é esse? Dava 10 minutos, eu olhava e falava, meu Deus, que monstro que eu sou, uma coisa linda dessa, e eu falando isso, não é possível. Irmão, e eu na minha mente sabia que não podia reclamar do momento. Poxa, meu filho, uma bênção. Só que quando eu ia ver, já foi. E às vezes acontece, irmãos, às vezes acontece. E com Israel, com o povo que Josué estava liderando, não foi diferente. Não foi. Vamos lembrar o que aconteceu até aqui rapidinho. Moisés morreu, Deus levantou um homem para guiar o povo. O nome do homem é? Irmãos, o nome do homem é? Aleluia. Josué é o nome do homem. Esse homem começa a guiar o povo até a terra prometida. Deus abençoa Josué, confirma que é ele mesmo que tinha que estar lá na liderança. E aí eles têm um primeiro desafio, que é passar por um rio, o Rio Jordão. E aí Deus faz um milagre. Deus barra as águas do Rio Jordão, algo sobrenatural acontece, as águas ficam barradas e eles passam a seco, atravessam a seco pelo Rio Jordão. Um grande milagre Deus faz ali no povo. Daí Deus pede para eles restaurarem a aliança com ele, fazerem a circuncisão, que nós falamos na semana passada bastante sobre isso. E na frente deles tem uma cidade chamada Jericó. Como o povo restaura a aliança com Deus, Deus ajuda eles a conquistarem Jericó. E a história nós conhecemos, Deus manda que eles deem uma volta por dia durante 6 dias, e no 7º dia deem 7 voltas ao redor de Jericó. E na 7ª volta, o que acontece com as muralhas de Jericó? Elas ruem. Elas ruem. Não sei nem se o termo certo ruem, mas elas ruíram. Irmãos, caíram, ruíram é o termo mais apropriado, porque ruir dá a impressão de algo estar assim, ó, e ele desceu. Cair dá a impressão de fazer assim. Se elas tivessem feito assim, tinha matado o povo. Então, foi como se elas fossem engolidas mesmo. Elas ruíram, as muralhas ruíram. E aí eles conquistaram uma grande cidade chamada Jericó. Agora, capítulo 7 aqui, o povo vai para o próximo desafio. E qual que é o próximo desafio desse povo? Conquistar uma outra cidade. E o nome da cidade é Ai. O nome da cidade é Ai. É o nome da cidade mesmo, irmãos. A cidade chamava-se Ai. E era uma cidadelazinha. Era um povinho pequeno, irmãos. E vamos ver o que aconteceu. Josué, capítulo 6. Vamos para o capítulo 6 primeiro? A partir do 17 ao 19. Só para a gente entender o texto que a gente vai ler. Aqui o povo rodeou Jericó, as muralhas ruíram, aí Deus deu uma ordem para o povo. E essa ordem aqui, ó. Josué capítulo 6, versículo 17. A cidade de Jericó, com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos.
Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Amém, irmãos? Jericó, as muralhas ruíram. Deus deu essa ordem. Tudo que tem em Jericó tem que ser destruído. Não peguem nada para vocês, porque se vocês pegarem, vocês vão ser destruídos. Não façam isso. A não ser a prata, o ouro, as coisas de ferro e o bronze. Vocês vão pegar esses 4 tipos de materiais e vão levar para a casa do Senhor, porque isso vai ser para serviço na casa do Senhor. Não peguem nada para vocês. Amém, irmãos? Ficou claro esse texto? Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, do 1 ao 5. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Verso 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Em algumas versões está escrito: diante disso, o coração do povo se fez como água. Isso é só uma figura de linguagem para dizer que o povo desanimou. O que acontece aqui? Josué fala: nossa próxima cidade que a gente vai conquistar chama-se Ai. Qual o nome da cidade, irmão? Ai. Vai alguns irmãos lá e vê como é que é essa cidade para a gente ver a estratégia que a gente vai usar. Os homens vão ver que Ai é uma cidade muito pequenininha. Era uma cidadela da época. Os homens voltam e falam: Josué, tá fácil. Tá mamão com açúcar para nós. Manda só uns 2 ou 3 mil guerreiros lá, nem precisa cansar o exército todo. Só mandar 2 ou 3 mil, eles conquistam Ai para a gente e acabou. Josué ouve isso, manda só... Quantos homens foram? 3 mil, né? Cerca de 3 mil homens. Vai lá. Quando chega em Ai esses 3 mil homens, os homens de Ai colocam esses 3 mil para correr. O povo consagrado. O povo ungido. O povo que viveu milagre até agora, milagre atrás de milagre, viu o Jordão abrir, viu muralha ruir na frente deles. O povo que conquistou Jericó, os homens de uma cidadezinha, põe eles para correr. E a Bíblia ainda vai dizer que, dentre esses que correram, os homens de Ai mataram 36 deles. 36 deles. O povo que vinha lutando e conquistando até agora, sofre a sua primeira derrota. Porque todo mundo que luta, um dia, perde, irmãos. E aí eu gostaria de aprender algumas lições, baseado nessa derrota aqui. O que a gente pode aprender dessa derrota que o povo de Israel sofreu? E essa derrota que às vezes a gente sofre também. A primeira coisa que a gente tem que aprender aqui, irmãos, é que eles perderam porque eles não levaram em consideração o que Deus tinha mandado eles fazerem.
Logo no verso 18 do capítulo 6, Deus fala para eles: não peguem nada de Jericó, porque se vocês pegarem, vocês vão ser destruídos. Então não façam isso. Só que capítulo 7, versículo 1, a Bíblia já vai dizer que os filhos de Israel pegaram sim algumas coisas do pessoal de Jericó. Eles não levaram em consideração o que Deus tinha falado. Deus tinha deixado claro: não façam, porque se fizerem, vocês vão perecer. Eles não levaram em consideração isso, irmãos. E às vezes, o que acontece com a gente, irmãos, é que algumas derrotas que a gente sofre, acontece porque nós não levamos em conta o que Deus já vem falando conosco. Não considerar não é desprezar. Não é que a gente despreza o que Deus fala, mas a gente não dá o devido valor ao que Deus fala. O Senhor é muito claro em algumas coisas, irmãos. Ele fala com a gente, fala com a gente, fala com a gente, fala com a gente, e a gente não dá valor ao que Ele fala. Por exemplo, irmãos, a gente pode pegar inúmeros exemplos, como no caso de um jugo desigual. A Bíblia é muito clara. A gente não deve entrar em jugo desigual do ímpio com o cristão. São prioridades diferentes, irmãos, pontos de vista diferentes. E aí a gente vai e entra. Depois acontece alguma coisa errada. Por que aconteceu? Porque a gente não leva em conta, irmãos, o que Deus fala. O Senhor está falando: tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar. Ninguém aqui olha para Deus e fala: Deus, se liga esse negócio de perdão. A gente ouve e fala amém. Só que chega no outro dia de manhã, tanto faz, irmãos, tanto fez. A gente não procura a pessoa para pedir perdão. Os filhos de Israel, quando Deus falou: não peguem nada do que não é para pegar, nenhum deles olhou para Deus e falou: para, está tirando. Ninguém falou isso com Deus. Mas eles foram, ouviram o que Deus falou, e mesmo assim pegaram. Algumas das nossas derrotas são por causa disso, irmãos. A gente ouve que Deus não quer que a gente minta, que mentir é pecado, mas a gente, amanhã, não leva em consideração isso. O telefone toca, a primeira coisa que a gente fala que eu não estou. Mas ontem a gente ouviu que não podia mentir. Ah, tanto faz. É só mentirinha. E aí, irmão, sabe o que acontece? A gente começa a ter perdas na vida e nem sabe de onde vem. Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8, o escritor diz assim: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o seu coração. Sabe por quê? Porque é possível a gente ouvir Deus falar e mesmo assim endurecer o coração. É possível Deus falar conosco aquilo que Ele quer e aquilo que Ele não quer, e mesmo assim a gente tomar as nossas decisões. E às vezes nós temos perdido, irmãos. A gente tem perdido por causa disso. Quer ver um exemplo? Faz um mês que a gente está falando sobre isso aqui. Um mês. E eu te pergunto, qual que é a batalha que você está focado para vencer ela? O que é que todo dia você está gastando tempo em oração, falando: Deus, me ajuda a vencer, me ajuda a vencer, me ajuda a vencer? Alguns de nós nem pensamos nisso, irmãos. Às vezes a gente perde por não levar em consideração o que Deus está falando com a gente. E não é só coisa ruim não, irmãos. Às vezes o Senhor já está falando com a gente: olha, é isso que eu estou contigo. Olha, eu estou com você, você é mais do que vencedor. Olha, a terra onde você pisar eu tenho te dado.
levanta a cabeça, vai em frente. Deus está tentando animar a gente, tentando animar. E a gente não leva em consideração. Olha para a circunstância e se abala com ela. Olha para o problema e acha que o problema é maior que Deus ainda. A gente vem para cá, ouve que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo, dá glória a Deus, se anima. Mas chega lá fora, o primeiro grito do gigante, a gente já murcha de novo. Espera aí, irmãos, será que a gente está levando em consideração o que Deus está falando com a gente? Às vezes a gente está perdendo, não é porque Deus não está falando, porque Deus está falando sim. É porque a gente não está se apropriando do que Ele está falando. A palavra do Senhor nos diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. A palavra do Senhor nos diz em Efésios capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a palavra ainda vai dizer que nós estamos assentados lá com Cristo, então significa que nós já alcançamos essas bênçãos. E a gente está perdendo, irmão. E está perdendo. E está perdendo por não considerar isso. Querido, quer vencer? Dê valor naquilo que Deus tem falado com você. Dê valor. Se Deus falou que vai curar, Ele vai curar. Se Deus falou que é para parar, para. Se Deus falou tira a mão, tira a mão, irmão. Se Deus falou não pega, não pega, irmão. Sabe por quê? Às vezes, irmãos, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu isso com um amigo meu, alguém que eu conheço aí. Às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente ora. Eu até falei disso na EBD uns tempos atrás. A gente ora, meu Deus, mas vamos supor uma sociedade. A gente quer muito entrar numa sociedade. Meu Deus, quero entrar numa sociedade. Meu Deus, sociedade, fala comigo se é da tua vontade. Meu Deus, me dá um sinal. Aí a gente chega na igreja da graça e paz. Parece, a gente entende que o irmão falou assim, graça e paz, não faz. E você fala, meu Deus, será que é isso? Mas a gente quer muito fazer. Aí o irmão aqui está ministrando louvor. Querido, levante suas mãos, não faz sociedade não, glória a Deus. A gente fala, meu Deus. E Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando. E aí a gente ouve no mesmo dia umas 20 vezes que não é para fazer. A gente sabe, mas a gente quer muito. Aí o pregador está pregando e por alguma situação, ele fala um sim no meio da pregação. Aí a gente, aí ó, é de Deus. É de Deus, é sim. É de Deus, aleluia, eu vou fazer. Só que a gente no fundo sabe que na verdade é não. Aí a gente faz e acha que Deus tem por obrigação abençoar. Só que o que acontece? Deus abençoa? Não, irmãos. Aí a gente fica triste com quem? Com Deus. Por não valorizarmos o que Deus fala, a gente perde muitas batalhas da nossa vida. Quer ver uma outra lição que a gente tira desse texto aqui? No capítulo 7, no verso 3, Josué manda uns homens verem como é que é a cidade de Ai. Vai lá ver o que a gente precisa fazer. Os homens voltam e falam assim, Josué, tranquilo, sossegado, tirar pirulito da boca de criança. Manda só 2 ou 3 mil homens lá para a gente detonar tudo, não precisa nem se cansar. Eles mandou 3 mil, o que aconteceu? Os homens de Ai colocaram eles para correr, irmãos. Aqui está uma outra lição do porquê que a gente perde, muitas vezes. Sabe por que a gente perde muitas vezes? Porque a gente menospreza as nossas batalhas. A gente menospreza o inimigo, irmão. É pequenininho. É um povinho qualquer, Josué. Manda 3 mil. Semana que vem a gente vai ver que eles mandaram, se eu não me engano, 36 mil da outra vez para vencer eles. Mas essa, não, Josué. Acabamos de conquistar Jericó. Manda um pouquinho que dá conta. É isso que a gente faz com os nossos inimigos, irmãos. Nós geralmente não levamos em conta situações pequenas.
A gente não leva em conta coisinhas pequenas, a gente acha que o pequenininho a gente resolve. Está lutando para não adulterar. Está lutando para se manter fiel. Mas um elogio só, eu elogiei ela só. Ô Davi, que isso? Ela só sorriu, eu sorri de volta. É que eu sou simpático. Não é adultério. Ela passou, eu nunca falo para minha mulher, mas ela passou, eu falei, nossa, que perfume. Ô irmão, vigia. Ô, para, você é bitolado demais. Ó, menosprezando, irmão. Querido, ninguém tropeça em montanha. A gente só tropeça em pedrinha. Ninguém olha para o outro e fala, oi, vamos adulterar hoje? Prazer. Vamos, e vai adulterar. Não é assim. Começa como? Num sorriso, num elogio. Começa devagar, gente. E se a gente não prestar atenção nessas coisas pequenas, isso vai crescer. O povo aqui olhou e falou, manda 3.000 só. Desvalorizaram o inimigo. Chegou lá, tomou uma surra. E a gente faz isso, irmãos, muitas vezes. Ninguém chega batendo um no outro sem motivo. Começa com uma ofensa. Começa com uma resposta atravessada. Aquilo toma uma outra situação, aí a pessoa rebate, você rebate de novo. E aí aquilo daqui a pouco virou uma mágoa tão grande que hoje a gente não consegue mais pensar na pessoa. Eu já vi situações de pessoas que quando pensam na outra, que magoou, a pessoa começa a tremer de raiva, começa a chorar. Mas começou assim? Não, começou pequeno, irmãos. É por isso que às vezes a gente perde. Não é mais fácil cortar quando é pequeno? Josué, a cidade é pequena, vamos todo mundo, a gente arrebenta tudo de uma vez. E aí eu falo dos homens aqui na questão do adultério, mas as mulheres também. Porque mulher casada que fica aceitando elogio de outro homem, irmão. Os mundos são outros, os tempos são outros agora. Talvez na sua cabeça seja até tranquilo, mas e na cabeça dele? Gente, se a gente não cortar enquanto é pequeno, depois que crescer, é muito difícil. Aí às vezes a gente está perdendo batalhas do nosso dia a dia porque a gente não valoriza o inimigo. A gente finge que não está acontecendo. A gente finge que a situação não existe. Só que quando vai ver, já foi. E pecado não é só adultério, não, irmãos. Inveja. Quando meu irmão conquista alguma coisa e aquilo mexe comigo. Isso é inveja. Quando meu irmão vem me mostrar o celular novo dele, e ao invés de eu olhar, fala, meu, que bênção, me alegrar mesmo. Pô, que legal, a resolução agora, vamos ver se dá um jeito na sua cara feia aí, de sair boas nas fotos, sei lá. Quando eu olho o celular novo dele e penso, nossa, mas é muito melhor que o meu. É inveja. Denis, mas isso é normal. Isso todo mundo tem. Mas se a gente não lutar contra isso, daqui a pouco a gente está invejando o outro, a ponto de, enquanto o outro não for infeliz na vida, a gente não consegue viver. Irmãos, é por isso que a gente tem aprendido a palavra, para lutar contra essas coisas. Às vezes a gente tem problema de álcool, problema de droga, problema de qualquer tipo de vício, problema de fofoca. Se você sabe que você não aguenta ouvir uma fofoca, por que você anda com a pessoa mais fofoqueira que você já viu? Para que você vai fazer na casa da Maria 3h da tarde? É para pegar uma cadeira, sentar na porta, ficar olhando para a rua e falando da vida dos outros. Você sabe o que vai acontecer, para que vai lá? Conheço gente que o culto acabou. Ela não veio no culto hoje. A pessoa, é só uma hipótese, tá, gente? Não vai ficar caçando quem não veio. Não é isso, não. A pessoa não veio no culto. Acabou o culto, ela liga para alguém. E aí, como foi? Como é que fulano estava? O que aconteceu? O que foi falado? Gente,
Agora, sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós somos assim. Só que é muito mais fácil enxergar isso no outro do que na gente mesmo. Então, irmão, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é para que eu e você, a gente já identifique alguns inimigos. Talvez pequenos. Talvez hoje coisas que, não tem nada a ver eu andar com essa galera aí. Mas é para a gente já identificar e cortar, meu. Porque senão amanhã ou depois, a gente vai perder. Só que hoje, Deus está falando com a gente, amém ou não? Igual aqui, capítulo 6, verso 17 ao 19, Deus falou com eles, amém ou não? Hoje é capítulo 6 para nós. Para amanhã evitar um capítulo 7 de derrota. Por isso, se Deus está falando comigo e com você nessa noite, dê ouvidos ao que o Senhor está falando. Amém, querido? Amém, irmão? Aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala, presta atenção no que Deus está falando com você. Com muito carinho. Fala, presta atenção no que Deus está falando com você. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente vai se acostumando com o erro. A gente vai se acostumando em guardar mágoa. A gente vai se acostumando. Não ligou mais para a pessoa, excluiu ela do Facebook, acabou. Ela vive lá, eu vivo aqui, mas o coração está magoado. Mas a gente vai vivendo. Vai vivendo. E aí Deus fala num culto como esse, tem que perdoar. A gente, isso aí eu já superei. Superou nada. Está aí. E aí o Senhor fala, tem que perdoar. Não, nem falo mais com a pessoa, nem sei se está viva. E se não tiver, melhor. E aí no outro culto, tem que perdoar. E a gente, não, mas faz anos que aconteceu. Não, nada a ver. Isso aí já foi. Irmão, não foi. Jesus chega a dizer, olha, se teu irmão fez alguma coisa contra você, antes de você ofertar, deixa a oferta ali. Não leva de volta não, para você não esquecer de ofertar. Deixa ali. Se reconcilia com teu irmão. O que tem a ver oferta com reconciliação? O que tem a ver eu pegar o dinheiro do meu salário e colocar aqui com o fato de eu não falar com outro irmão? Talvez para nós nada, mas para o Senhor tem tudo a ver, irmão. E se para Ele tem a ver, então dê valor no que Ele está falando hoje. Perdoa. Vai atrás. Corta o mal pela raiz. Porque senão a gente vai sofrer a terceira e última lição para a gente encerrar. Josué capítulo 7, vê comigo, verso 20. Olha o que aconteceu. Alguém pegou alguma coisa de Jericó. O povo de Israel perdeu. Perdeu a batalha. Encontraram um camarada. O nome dele é Acã. E olha o que acontece. Acã respondeu. Vamos ver o 19. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que eu fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa babilônica, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no colchão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa e a barra de ouro, seus filhos, filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué, porque você nos causou essa desgraça. Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus.
e queimou tudo e todos eles no fogo. Gente, esse é um texto que quando a gente lê hoje, é meio difícil de entender. Dá a impressão que Deus cruel é esse. Que matou Acã, foi ele que pecou e mata os filhos dele, mata a família dele inteirinha. A gente olhando hoje, é difícil de entender. Mas isso, para aquela época, não era algo que causava escândalo, porque a gente está na época da lei. Na lei é olho por olho e dente por dente. Denis, mas o que a família tem a ver com o pecado de Acã? Aí a pergunta é, o que aqueles 36 homens que morreram tinham a ver com o pecado de Acã? Porque pelo fato dele pecar, 36 esposas choraram também. 36 outras famílias ficaram sem o pai ali também. Então era olho por olho, dente por dente. Isso não escandalizou o povo na época, porque para a época do povo isso era normal. Isso não ocorre mais nos nossos dias, estamos no tempo da graça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Graças a Deus, hoje ninguém morre mais apedrejado aqui. Porque senão, a gente estaria aqui na montanha de pedra. A gente estaria numa montanha de pedra aqui, irmão. E só estaria eu aqui. Misericórdia. Misericórdia. Então isso, para aqueles dias era normal, não chocava. Mas, irmãos, o que a gente tem que aprender disso aqui? A gente tem que aprender que é o seguinte. Quando nós não ouvimos a Deus, diga assim, quando eu não ouço a Deus. Diga com mais convicção, quando eu não ouço a Deus. Quando eu menosprezo os meus inimigos. Eu nunca perco sozinho. Feche seus olhos e diga assim, minha perda sempre afeta alguém. Irmãos, sempre que a gente perde, alguém é afetado também. Alguém sempre vai sofrer por consequência de eu não ouvir a Deus. Sempre, irmãos. Sempre isso vai acontecer. Então você fala, Denis, mas não tem nada a ver. A gente precisa entender que ninguém perde sozinho. Essa mágoa aí com o seu irmão, Denis, tem nada a ver. Eu não falo com o meu irmão. Tem sim, seus filhos não estão tendo mais contato com o tio. Você gostou de ter contato com seus tios? Só que você está privando seus filhos disso hoje, porque você está magoado com seu irmão. Então alguém está sendo afetado por causa da sua perca. E os filhos do seu irmão não têm contato com você. Você não tem oportunidade de ser um tio para alguém. Porque alguém está sendo afetado por sua perca. Quando você dá as doidas, quando a gente dá as doidas, a gente vai para a balada, te enche a cara e passa a noite lá, sou eu, ninguém tem nada a ver com isso. Mas é a nossa mãe que não dorme, com o coração na mão até a gente chegar. É a nossa esposa que não consegue, não fica em paz, não sabe o que aconteceu. É o nosso filho que está vendo isso e um dia, não sei se vai querer ser igual a gente. Então o meu pecado não é só meu. O meu pecado não é algo da minha vida, quem cuida da minha vida sou eu e ninguém tem nada a ver com isso. Sempre que eu perco, eu afeto alguém. A gente tem que olhar para esse texto e entender isso, irmãos. Acã errou, pegou a capa babilônica, pegou o ouro. E olha que a gente nem vai falar que ele pegou ouro e prata. E Deus falou, ouro e prata são meus, ninguém toca, é meu. E ele roubou o Senhor, que era de Deus. Dá para roubar Deus ainda hoje? No que a gente rouba Deus ainda hoje? Então deixa quieto, só para a gente pensar. Acã pegou sozinho. Ninguém tinha nada a ver com isso. Só que como ele perdeu, as pessoas que estão do lado dele também perdem.
É um filho que dá cabeçada na vida. E quem sofre quando o filho dá cabeçada? Os pais, irmãos. Só que todo mundo aqui é filho também. E quem sabe eu e você hoje que não estamos dando cabeçada na vida. E nossos pais ainda estão sofrendo. Mas eu casei, irmão, não importa. Pai é pai, até depois do casamento. Amém ou não? Eu ainda peço uns trocados pro meu pai ainda, aleluia. E quem sabe, né, a gente hoje. E aí a gente peca com outro pecado, que é o egoísmo. Quem cuida da minha vida sou eu, ninguém tem nada a ver comigo, eu vivo do jeito que eu quero. Não é assim não, irmão. Alguém está sendo afetado por isso também. Não é simples assim. Esse jeito de sair atropelando as pessoas, de ser ignorante com os outros, de sair... Não é assim não, filho. As pessoas que você atropela também têm família. As pessoas que você atropela também têm dignidade. As pessoas que a gente atropela também merecem ser honradas. Que isso? Acã roubou e 36 homens morreram. Que negócio é esse? Absurdo, Denis. E a gente hoje, irmão? Xinga os outros na rua. Fechou, a gente xinga. O cara está na frente do filho dele. Que é isso, gente? Sai batendo boca com todo mundo. Irmão, cuidado. Cuidado. Porque quando a gente peca, quando a gente erra, a gente sempre afeta alguém. E o Senhor nos reuniu aqui nessa noite para falar para a gente, olha, presta atenção no que eu tenho falado com vocês. Uma palavra em hebraico que é simlev, o nome da palavra. Simlev. Como é que é o nome da palavra? Simlev, que em hebraico significa põe ao coração. Preste atenção em hebraico, simlev, que significa põe o coração. Coloca o coração no que Deus está falando. Deus trouxe a gente aqui nessa noite para falar, olha, estou falando com você há tempos. Presta atenção no que eu estou falando. Vai dar errado. Vai se perder. Não vai acabar bem. Deus trouxe a gente aqui para falar, ó, não menospreza o inimigo. Está pequeno hoje, mas amanhã a gente não sabe. Corta agora, pela raiz. Acaba com esse negócio logo agora. Antes que isso tome proporções maiores. E aí a ferida vai ser grande. E aí não vai ter mais o que fazer. E aí o leite já derramou e não adianta chorar pelo leite derramado. O Senhor nos chamou aqui para falar, olha, quando a gente erra, a gente sempre afeta alguém. E não é para a gente sair daqui, então, se suicidar, eu não presto, vou me matar. Não, porque aí você vai afetar mesmo. Aí vai ser muito ruim mesmo, não faz isso. Mas se o Senhor nos reuniu aqui nesse lugar para falar essas coisas, é porque se a gente prestar atenção nelas, se a gente olhar nosso inimigo, discernir e falar, opa, peraí, por aqui eu não vou não, ou eu vou enfrentar isso com todas as minhas forças, não vou menosprezar. Se a gente entender que se a gente errar, a gente vai afetar pessoas e a gente procurar não errar, então aí a gente vai andar de vitória em vitória, de glória em glória, e os nossos inimigos, o Senhor vai nos ajudar a derrotá-los. O Senhor nos reuniu aqui não é para derrota, é para a vitória, irmãos. Mas a gente tem que olhar para as derrotas. A gente não pode pular esse capítulo. E tem que entender que Deus fala também, mesmo diante das derrotas da vida. Então, em nome de Jesus, querido, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê discernimento. Que a gente ouça a voz dEle. E aprenda com as derrotas. Para que amanhã a gente só venha ter vitórias. E mais vitórias, no nome de Jesus. Amém, querido? Se coloca de pé. Feche seus olhos. Pai amado, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Pai, ajuda a gente a entender que o Senhor já tem falado conosco algumas coisas. E se a gente teimar em continuar nelas, a gente mesmo que vai sofrer, Pai. E o Senhor tem falado porque nos ama, não é nenhum outro sentimento diferente desse, é amor mesmo que o Senhor tem por nós. Assim como o Senhor avisou a nação e Acã não se deu conta.
assim também o Senhor tem falado conosco. Ajuda a gente a não menosprezar nossos inimigos, Pai. Não menosprezar as tentações. Não menosprezar as oportunidades de errar. Ajuda a gente a entender isso, Pai. Ajuda a gente a entender que toda vez que a gente pisar na bola, alguém é afetado também, Pai. Porque se a gente entender essas coisas, nós vamos andar diferente, nós vamos caminhar diferente, Pai. E nosso caminho será um caminho de vitória para a glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos?